Abra a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Do 40 ao 45. Marcos 1, do 40 ao 45. Diz assim: a cura do leproso que creu, né? É o texto da minha Bíblia. Algumas Bíblias não tem nem o subtítulo às vezes, né? Mas eu quero ler desde do que diz aqui. Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder que purifica-me. E movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e tocando-lhe exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: atenta, não diga nada a ninguém. Contudo, vai, mostra-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu para que sirvam de testemunho. Amém? Eu vou ler o 45 para vocês aqui também. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e divulgara ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente na cidade, mas via-se obrigado a ficar fora nos lugares desabitados. Mesmo assim, as pessoas de todas as partes iam ter com ele. Amém? Esta é uma palavra que eu quero, deixa eu puxar aqui, que hoje eu fiz um pouquinho diferente, eu vou ter que movimentar um pouco mais o celular. Essa é uma palavra tremenda. Quem está em célula aqui, levanta a mão para mim. Levanta a mão, quem está em célula. Faz um balancinho para mim, para eu ver aqui, certo? Quem ouviu essa palavra mais ou menos parecida na célula aí, esse final de semana? Essa semana não, ontem, né? Ontem. Né, os líderes de célula. Cadê os discípulos que foram nas células? Quem foi na célula ontem? Foi todo mundo? Não foi quase todo mundo, não. Precisa ir para a célula, tá vendo? A lição de célula foi mais ou menos parecida com isso. E é bom porque eu fui numa célula da nossa geração e o discípulo lá, o líder, né, melhor dizendo, pôde ministrar na minha vida e eu fiquei lá. Eu falei: olha, Deus é bom, está confirmando para mim que eu estou com uma palavra boa no processo. Quando nós falamos deste processo de Jesus curar um leproso, naquela época todos nós sabemos que pelas recomendações dadas aos sacerdotes na época, aos líderes da época, que quando uma pessoa se encontrava leprosa, ela não poderia ficar mais no meio das pessoas, e ela teria que ser apartada da cidade, porque era uma doença que não tinha cura, e além disso ela era autocontagiosa. Então as pessoas ficavam com medo de todo mundo. Se essa pessoa ficar aqui, né, vai transmitir isso para todo mundo, e é um perigo. Então o costume era da época de retirar a pessoa de dentro da cidade. A gente fala de uma forma tão boba, né? Desculpa a minha expressão de falar assim. É uma coisa tão simples, né? É só tirar uma pessoa do meio. É simples. Tirar você da tua família, dos teus filhos, da onde você mora, e falar: agora você não pode mais morar aqui. Você está proibido de entrar. Você tem que ficar para o lado de fora do muro. Se você entrar aqui, você pode morrer. Alguém pode te executar. Então não volte mais aqui, você tem que ser abandonado. É simples a gente pensar, né? Eu estava com lepra, só ficou para o lado de fora.
mas a gente não vê às vezes um todo, né, nesse percurso. E esse costume perdurou até a época de Jesus. E quando este leproso se aproximou de Jesus, eu fico imaginando qual foi a reação, porque a pessoa que tinha lepra, no caso deste homem, está dizendo que o corpo inteiro estava tomado com a lepra. Então, eu vou passar algumas coisas que eu quis buscar aqui na internet, relacionado justamente para eu não trabalhar uma ideia que seria minha, mas eu peguei da Associação Brasileira de Medicina, uma coisa assim. Eu vou falar também o nome da onde eu peguei isso. Quando a pessoa se aproximava de Jesus, as pessoas já sabiam que ele era um leproso. Então a insegurança, o medo que pode causar isso, às vezes eu posso entender que alguém chegou, nossa, um leproso, se afaste, né? E aquela reação, e ele veio diante de Jesus e prostrou e disse para Jesus, né, em algumas outras versões, diz assim para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E aqui, até na nossa tradução que eu li aqui na minha, Jesus disse: eu quero, né? E aí eu coloquei um texto dessa mensagem. Disse-lhe Jesus: eu quero. É muito forte isso. Ele sabe de quem está chegando, ele sabe que a única chance que ele tem é diante de Jesus, e ele diz para Jesus: olha, eu preciso disso. Chegou ao ponto de se ajoelhar, se jogar diante de Jesus. Aos olhos naturais isso criaria um repúdio, né? A pessoa, meu Deus, olha, tem um leproso, se afasta. E a gente tudo criaria uma situação. E nesse momento Jesus olha, e Jesus diz que eu quero que você fica limpo, e ele fica limpo no mesmo instante. Então eu fui buscar na Associação Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. A lepra, traduzindo segundo eles, as mãos podem apresentar com garras ou ferimentos. Os olhos podem não fechar. Pode haver queda dos cílios. O nariz pode desabar. Pode ter rugas acentuadas. As orelhas podem estar modificadas. As sobrancelhas podem parcialmente desaparecer. O pé pode ficar paralisado com lesões, tipos de úlceras, feridas, corrente. Esta é a bactéria que causa danos terríveis no corpo humano, e ela tem um poder destrutivo. Com o passar do tempo, ela vai corroendo a pessoa e tornando ela irreconhecível, levando ela até a morte. E eu quis trabalhar em cima dessa palavra, porque a lepra, ela tem uma ligação. Nós somos filhos de Deus e temos que ter o discernimento para interpretar algumas coisas no espírito e não sermos carnais. A lepra, ela tem uma simbologia do pecado, né? Quando você fica leproso, você já não manifesta assim, nossa, vou morrer, né? É uma mancha. Aquela mancha, com o tempo, ela vai se desenvolvendo e vai criando algumas situações, ao ponto de trazer tudo isso que foi, né, mencionado aqui pela pessoal da medicina brasileira e família. E o pecado, ele tem o mesmo perfil, eu vou dizer assim. O pecado, quando ele entra, ele não mata a pessoa de uma vez por toda. E nós, como seres humanos, temos que ter um entendimento. Eu quero que você entenda, que nós possamos entender que somos pecadores. Somos pessoas que cometemos o pecado, mas não desejamos andar errantes sobre o mesmo pecado.
Por isso que nós buscamos uma renovação, buscamos o conhecimento da palavra, para que a gente se liberte deste mal. E o pecado, ele entra, mas ele não mata a pessoa de imediato. E nós não estamos falando de uma morte física. Primeiramente, estamos falando de uma morte espiritual. O pecado, ele entra sorrateiro. Ele vai devagarzinho, vai se alojando e depois ele se espalha. E aí ele começa a causar pequenos danos e até ele atingir um desenvolvimento maior. E aí sim, para que haja um ataque que possa levar a pessoa à morte. Mas há uma descaracterização daquela pessoa. Se ela está em Cristo, o pecado, a tendência dele é descaracterizar essa pessoa, é fazer que ela perca essa identidade. Assim como a lepra. A pessoa que desabar o nariz, como é que você fica com o olho aberto, você não consegue fechar o olho? Para piscar você precisa fechar o olho. Como é que, olha como desconfigurou a pessoa. Cai as sobrancelhas, cai os cílios, o nariz desaba, a orelha perde o seu formato. Desconfigura a imagem e a semelhança de quem Deus criou. E é justamente o pecado, ele faz o que? Ele desconfigura que aquela pessoa que é um filho de Deus, ele não se pareça com o seu Criador, mas sim totalmente diferente disso. E olha o poder que existe nessa passagem. Porque nesse momento, essa pessoa chega a Jesus, pede socorro a Ele. É um grito de socorro. Não foi simplesmente uma questão, olha, suplicando a Ele. Me cura, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quer, se o Senhor quiser, se o Senhor quer, o Senhor tem poder para me curar. Você consegue entender? Ele falou assim, Senhor Jesus, o Senhor quer me curar? Ele falou assim, o Senhor tem poder para me curar. E Jesus diz, eu quero. E isso é tão forte, porque por muito tempo na igreja, nós fomos ensinados, e eu quero que você tenha uma mentalidade muito aberta para o que eu vou dizer. Nós fomos ensinados que nós precisamos ficar distante das pessoas que não conhecem a Cristo, porque a gente precisa se moldar, a gente precisa se preparar, a gente precisa se fortificar. Eu vou dizer para você, se você entregou sua vida para Jesus e você tem certeza do que você está fazendo, você é luz, irmão. Não tenho dúvida. Como é que eu fico longe da minha esposa se ela não é crente? É um exemplo que eu estou perguntando. Me explica, como é que eu fico distante do meu marido que não é crente? A pessoa tem um marido? Não fica esquisito eu falar que tem um marido, né? Misericórdia. Como é que faz a pessoa, a mulher, que tem um marido que não é crente, que fala assim, como é que eu fico longe dele? É meu inimigo, então dorme na mesma cama que eu, dormindo com o inimigo? Não faz lógica. E muitas vezes nós somos ensinados, mas não é um ensinamento completo, não é um modelo de vida. Se você entregou a sua vida a Jesus, você passou a ser a habitação do Espírito de Deus, então há luz em você. E se a luz de Deus está em você, o poder de Deus está em você, a tua palavra tem poder no mundo espiritual. Então você começa a mudar o seu estilo de vida, mesmo do lado daquela pessoa. E ali aquela pessoa vai olhar para você e falar assim, alguma coisa mudou ela, e eu também quero isso para mim. E é ali que vai acontecer o milagre, irmão. Não é se afastando das pessoas. Olha a recomendação de Jesus para este homem. Olha, vem cá, moço, não conte nada do que aconteceu aqui a ninguém, mas vai cumprir o protocolo. Ótimo. Na lição ontem teve aqui, eu vou dar uma pincelada só para isso me ajuda até a diminuir o tempo da ministração. Moisés ordenou que quando a pessoa tivesse passado pelo processo e o milagre
da cura acontecesse, ele deveria se apresentar ao sacerdote, oferecer as ofertas de purificação. Então, sobre uma água era matado um animal, havia 2 animais. O segundo animal, ele ficava lá depois para ser despedido, e cortava um, e sobre aquela água a pessoa tomava banho, ele se raspava todinho, se tivesse pelo, alguma coisa, tinha que se raspar inteiro. Ele tinha que ficar em observação 7 dias, depois de 7 dias ele voltava no 8º dia, fazia uma nova oferta, e todo este processo. Nós vimos isso mais ou menos na lição de ontem. Eu só estou sendo bem preciso nisso. E Jesus diz para ele: vá ao sacerdote e cumpra o que foi ordenado por Moisés, as ofertas, para que a pessoa seja aceita. Olha a preocupação de Jesus, gente. E eu quero trabalhar isso aqui com todos nós essa noite. Jesus poderia ter se assustado com uma pessoa dessa. E se eu fosse falar que fôssemos nós, tivesse uma pessoa leprosa vindo na tua direção com aquelas carnes caindo, irmão, você corre, eu corro, irmão, tá? Não vou dizer para você que você corre, não. Eu corro. Eu falei: Jesus, o que é isso, irmão? Fica a meia distância. A palavra tem poder. Eu vou liberar a palavra, você vai ser curado. É verdade, irmão. Você ficaria com medo. Não, Jesus se aproximou daquela pessoa, conversou com ele e recomendou a ele do que estava sendo feito. Mas recomendou a ele para que ele voltasse para a sua casa e fosse aceito. Fosse aceito no habitat dele. Que ele pudesse voltar para a sua família, para que ele pudesse tomar o seu banho, ir na sua casa, ter os seus parentes. Se não tinha mulher, se não tinha filho, mas tem pai, tem mãe, tem um amigo. Vai poder ir à igreja, ao templo. Ele vai cumprir. A preocupação de Jesus demonstra o quanto que eu e você, nós precisamos nos converter na origem daquilo que Jesus gostaria que nós fôssemos o modelo. Quantas pessoas hoje estão leprosas espiritualmente, precisando de alguém que anuncie o evangelho, alguém que possa ir até uma casa e anunciar que Jesus salva, de orar naquela casa, de trazer uma palavra de vida. Mas às vezes nós estamos leprosos porque temos muitos afazeres, muitas obrigações, muita coisa que eu preciso fazer. Eu não arrumo tempo, eu não consigo me organizar. É verdade. Tem gente que tem uma vida tão corrida, mas é tão corrida, tão puxada. Eu entendo. Mas aonde está o teu foco, na verdade? Se para Deus o que interessa é salvar vidas, se para Deus o que interessa é nós apresentarmos às pessoas que estão com problema o caminho de esperança, uma nova esperança, uma oportunidade daquela pessoa ser salva, de ser limpa da lepra espiritual que está matando ela. Às vezes a pessoa está na rua da sua casa, pode estar querendo cometer um suicídio, perdeu a esperança, não tem fé, não acredita mais em Deus. Cansei de orar, eu cansei de orar, Deus não me responde. Será que Deus não responde ela? Aí nós criamos um monte de mecanismo de achismo. Será que ela não está em pecado e é por causa que isso Deus não enxerga? Falei: irmão, Deus olha para nós todos os dias e o que Ele mais deseja é que nós sejamos alcançados. E Ele conta que nós que conhecemos a verdade, nos posicionemos e possamos avançar, de entrar naquela casa, de trazer a esperança novamente para aquela família, de poder trazer salvação, de ver o demônio ser subjugado, de poder ver as correntes sendo quebradas, ver o sorriso no rosto daquela pessoa ou da sua família. Jesus não vai fazer isso. Jesus espera que você faça isso. Jesus espera que eu faça isso. Aí, irmão, você entra na casa, você não precisa fazer muita coisa não. É você falar do plano de salvação, ponto.
Você opera o plano de salvação, Jesus traz o milagre, a mudança acontece no ambiente, a pessoa sente. Às vezes você não está sentindo nada, porque não está relacionado a você sentir, mas sim aquela pessoa ter a sua vida liberta, as escamas que tampavam os olhos daquela pessoa ser arrancada, e ela sair do sofrimento e sentir, ela sim precisa sentir que ela é amada por Deus. Ela foi amada por Deus de que maneira? Pela tua visita, pela tua presença, pela tua palavra, por você simplesmente. Eu quero compartilhar com vocês em Lucas 10, do 1:21, meu Deus, eu vou ter que ler tudo isso daqui. Eu resumo depois no final. Eu quero ler isso daqui porque faz muito sentido. Nós estávamos falando sobre isso. Olha que loucura. No capítulo 9 de Lucas, Lucas está descrevendo o seguinte: que Jesus pegou os discípulos e os 12. Jesus pega os 12 e fala: vai nas casas, expulse os demônios, ore para os que estão enfermos. Não aceite nada não, hein? Mas o que te oferecerem para comer na mesa, você senta e come. Não peça nada. Mas vá e proclame que é chegado o reino de Deus. Como é que Jesus mandou os 12 ir? Entre nas casas, entre na cidade, ore, cure os enfermos, expulse os demônios, faça os milagres e prodígios e diga o quê? É chegado o reino de Deus. É porque eles viram Jesus fazer isso. Concordam comigo? Amém, igreja? Estão todos comigo? Eu vi Jesus entrando nos negócios e fazendo os milagres. Eu vejo Jesus entrando na cidade fazendo os milagres. Eu falo: meu Deus, esse homem o quê? Alguns pensavam: é curandeiro? Será ele um profeta? Será ele, o que é ele? E ele operando milagres. Daqui a pouco Jesus fala assim: vão lá vocês, faça o trabalho. E aí os discípulos, os 12 foram. Só que no 10 está dizendo que Jesus enviou 72. Irmão, já não estão os 12, já estão a outra equipe. A equipe que está vendo os discípulos, os 12 de Jesus fazerem isso. Mas são a equipe que está acompanhando de perto. Eu preciso falar isso para você. Quem está distante não está vivendo isso, mas quem está perto está podendo viver isso, a experiência. E por que eu quero dizer isso? Aqueles que estão distantes e os que estão perto. Porque o pecado faz com que a primeira coisa que nós façamos é nos distanciarmos, é criar do líder, é criar dos pastores, é criar do apóstolo, da igreja, e criar de Deus uma distância, mecanismo de autodefesa. Então eu me afasto. Essas pessoas que se afastam, elas não vivem isso. Mas esses discípulos, por estarem próximos, ele vive a experiência. Eles estão vivendo agora a oportunidade de não ver Jesus fazer, mas também não estão vivendo a experiência de ver os 12 fazerem. Mas agora eles estão vivendo a experiência de eles irem e fazerem isso. Então aqui na passagem, eu vou fazer um resumo, tá? Senão eu me sufoco no tempo. Jesus comissiona eles dizendo assim: e havendo esses acontecidos, que foi o que eu te falei dos 12, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2. Viu, o irmão? Nunca sozinho. Às vezes você acha que você se tornou o Rambo. Não. De 2 em 2. Porque dependendo da situação, você tem uma testemunha.
O diabo é fácil para acusar as coisas e criar situações difíceis. Mas se você tem uma pessoa do teu lado, você tem poder de falar no nome de Jesus, repreender o diabo e mandar ele ficar quieto, que o negócio não funciona. E logo você sufoca o problema. Não queira ir lá visitar sozinho não. E homem com homem e mulher com mulher, fazendo visita. E diante dele, todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar, Jesus estava indo naquela direção. Então ele mandou os discípulos 70, vai indo, você fulano vai para cá, fulano vai para lá, fulano vai para cá, vai para outra cidade para depois, eu vou visitar todo esse lugar, mas vai vocês na frente. Lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Faz sentido? Pergunte para você. Faz sentido você colocar uma ovelha para não é manada que fala, uma matilha, é isso? De lobo? Então manda 2 ovelhinhas. Tem uns 10 lobos lá, você fala assim: meu Deus, Jesus, onde você está com a cabeça? Maior é que está com você do que o que está lá fora, meu irmão. O Senhor está falando isso. Eu te envio para este lugar como ovelha para um lugar onde tem lobo. Então eu vou dizer para você, fazer a obra de Deus é fácil? Você vai encontrar o que aqui, irmão? Se lobo vê 2 ovelhas, vai fazer o quê? Ovelhas. Se uma matilha de lobo vê ovelhas, é um ataque, irmão. Às vezes você espera aqui, porque você está em Jesus, vai ser 1000 maravilhas, né? Aleluia. Se bobear, a gente, né, vai ser arrebatado, vai ser tomado aqui no poder do Espírito Santo. Não existe isso. É uma guerra. É uma guerra declarada, sabe por quê? Porque você tem a autoridade dos céus para ir onde está as trevas, repreender o diabo, dizer as mentiras dele, subjugar os ensinamentos deles à palavra de Deus, trazer, limpar aquela vida através da palavra, trazer esperança e salvação para ela. Foi para isso que Jesus nos comissionou? Ou foi porque Jesus te achou bonito e te trouxe para a igreja? E aleluia! E agora estou dentro da igreja, estou salvo, amém? Jesus te comissionou para uma grande obra. Ele confia e sabe do teu potencial e sabe do que você pode fazer. Então seja ousado. Toma conhecimento de quem você é no reino de Deus, daquilo que Deus te chamou para você fazer. Não negue esta oportunidade. Não deixe isso passar. Olha, Jesus recomenda o leproso que foi curado: não fales nada. O que o moço fez? Contou para todo mundo. Jesus não dá para ficar quieto. Olha, eu vi ele curou, eu era leproso. Olha, eu não tenho mais. Você não viu? O cego foi curado, fulano foi curado, o outro que chegou lá com a perna maior que a outra foi também. Aquele que era aleijado foi curado, que não sei o que. Falou: mas cadê, onde está esse cara? Olha, ele estava na cidade de tal. Aonde Jesus queria chegar, ele conseguia entrar na cidade? Não conseguia entrar na cidade, porque era muita gente chegando. Não dava nem para ele entrar na cidade. Então Jesus preferia ficar onde? Fora da cidade, aonde ele podia ficar tranquilo. E eu vou dizer para você, nos nossos dias não está nem um pouco diferente disso. Tem tanta gente precisando de ajuda. Eu não vou perguntar para você se Jesus fez alguma coisa na sua vida, porque eu tenho certeza do que ele já fez. E Jesus não disse para você: olha, fica em silêncio, não conta para ninguém do que eu estou fazendo na sua vida, sabe? Vai lá para a tua casa, fica tranquilo, em paz. Ele não te deu essa recomendação. Pelo contrário, ele disse: vá, chega na tua casa, fala das coisas que eu tenho feito, viva o que eu estou fazendo, do que você está vivendo, daquilo que eu estou te mostrando. Aceite isso no teu coração e a tua família vai se converter. Eu quero dizer para você que o segredo da tua família se converter
é o teu testemunho. A tua família vai se converter pelo teu testemunho. A mulher de Samaria era tida como uma mulher da vida, mas ela entrou numa cidade e falou assim: ó, é o Messias que está lá no tanque, está lá no poço, moço. Falou tudo para mim, sabe de tudo, e ele disse para mim, ele é o Messias. A cidade se moveu para ouvir. Ouviu quem? Quem foi que foi anunciar a eles? Uma prostituta. Não vou dizer uma prostituta, uma mulher da vida. Mas a cidade inteira ouviu. E o que nos impede? O que tem sido o obstáculo? Qual tem sido aquilo que tem criado um limite para nós? Será que nós queremos isto? Agora eu pergunto, será que nós estamos dispostos a isso mesmo? Por acaso começo eu a fazer os pensamentos carnais? Será que Jesus me escolheu da forma correta? Será que era eu mesmo que deveria ser salvo para fazer isso? Eu pergunto para mim e para você: você acha que Jesus se equivocou em te escolher para te fazer essa chamada? Qual é a dúvida que gera no meu coração? Qual é a dúvida que gera? O que tem colocado ali limite entre eu e Deus de viver experiências? Eu estive no Café de Pastores, pude falar com o apóstolo Marcos. Isso aqui é pregação para mais de 1 hora. Já que eu resumi tudo. E eu falando para ele: apóstolo, você vai lá na... Ele falou: Rosélio, eu vou lá na igreja. Falei: ô irmão, aquele dia eu vim em cima, vendo você orar. Ô irmão, eu tenho dúvida, irmão. Eu fiquei em cima olhando, eu vi o pé esticando, eu falei: caramba, que isso? E eu olhei assim, eu falei: que loucura, aconteceu. Aí ele: não, irmão, para com isso. O Espírito de Deus que está em mim, está em você. Eu falei: sim, irmão, mas tem uma diferença. A você, ele já preparou para fazer esse trabalho. E isso é lindo. Eu desejo isso. Comentei com ele que eu vou em alguns lugares assim, e às vezes eu fico meio tímido, não de fazer um negócio, mas eu estou meio à distância. E fico falando: vai, em nome de Jesus, acontece o milagre. Vai, acontece, dá um sinal para mim que está acontecendo, que eu já vou para cima. Está em mim isso. Eu almejo isso. Eu sonho com isso, de chegar aqui, uma pessoa na igreja, independente do pecado dela. Nós já ouvimos isso na palavra, e às vezes nós trilhamos isso como um ensinamento do diabo. Que a pessoa tem um pecado, por isso que ela está desse jeito. Quem disse? A pessoa nasceu enferma e é para a glória de Deus, porque Deus faz o milagre na vida dela, ela passa a crer, ela é salva, as pessoas que viram também é salvo. Tudo é para a glória de Deus. Tem nada a ver com o pecado, tem nada relacionado a isso. O pecado, sim, como eu falei com a lepra, ele vai nos levando a um distanciamento a Deus, que nós permitimos que o pecado gere, sim, doenças em nós. Isso já é comprovado, né? Às vezes o câncer é formado porque a pessoa não consegue liberar o perdão, tem raiva. Raiva do quê? Raiva do pai que às vezes abusou, do pai que abandonou, e outros exemplos. E isso cria um ódio na pessoa, que fez com que ela se distanciou, e ali ela tem uma enfermidade, outras enfermidades por si. Mas eu vejo um mover espiritual, onde Jesus ele vem com esse objetivo de trazer para todos nós uma consciência. Não é uma coisa inconsciente, sim, é uma coisa real. Às vezes a gente fala: a pessoa está morta, e ela está andando, é um morto vagando, né? Andando. A pessoa está morta, porque ela não sonha mais, ela não tem mais esperança,
está descrente, ela está sendo empurrada, ela está sendo, sabe, está conduzindo, está algumas pessoas falam no automático. Se eu falar no automático, todo mundo está no automático. Nós temos horário para acordar, horário para dormir, horário para trabalhar, horário para fazer isso, horário para fazer aquilo, horário para fazer aquilo. E Deus? Está onde nessa história? Qual é o tempo da nossa dedicação a Deus? Qual é o tempo de busca? Qual é o tempo de envolvimento, de crescimento? Vir à igreja, irmão, é você agradecer. Eu estou aqui, Senhor, obrigado. Isso não é questão de busca, isso aqui é um momento de entrega. E às vezes a gente acha que isso daqui é um momento que, não, isso aqui é a minha dedicação que eu estou fazendo a Deus. E você tem 24 horas no dia, a gente não consegue se envolver nesse processo. Então, olha que loucura. Às vezes a lepra pega a gente. O pecado pega a gente. E faz com que a gente, de uma forma muito simples, a gente vai recuando no processo. A gente não quer avançar. A gente vai recuando até onde a gente encontra o quê? Força para se manter. Aqui eu estou no meu ambiente. Aqui eu estou seguro. Aqui eu estou protegido. Aqui eu estou com Deus, estou buscando a Deus, mas eu não vejo mais os milagres. Eu não vejo mais mudanças. Às vezes tem pessoa na igreja que fala, eu estou buscando, mas ainda não alcancei. Mas quanto tempo? Já faz bastante tempo. Tem um irmão que chegou depois de mim, alcançou o milagre primeiro do que eu ainda. Glória a Deus pela vida dele. Mas ainda eu estou ali. Eu quero dizer para você, pelo amor de Deus, você é o agente de transformação. O milagre de Deus é você. A unção do Espírito de Deus está em você. Você é quem vai operar milagres. Eu quero ver Deus operando milagres através da sua vida. Eu quero ver o coxo andar através da sua vida. Eu quero ver o poder de Deus descendo. Pessoas que não falavam passaram a falar aqui no meio da igreja. Eu quero ver vidas sendo salvas e resgatadas através da sua vida. Eu quero compartilhar uma outra coisa, bem resumida. Em 1 Coríntios 2, 14 e 16, diz assim, ó. Eu acho que aqui está todos os versículos, né? Eu fiz um resumo, mas eu acredito que é bem pequenininho, acho que está. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E por que eu quero dizer isso para você? Às vezes nos falta tomarmos posse de uma palavra dessa. Se você tem a mente de Cristo, você é uma pessoa que entra no ambiente para mudar ele. Isso não te faz melhor do que aquela pessoa que está lá fora perdida. Isso não te dá nenhuma qualificação que te faz diferente. Não, olha, o meu Deus, que teu Deus? É o Deus dela também. É o Deus de todos. A nossa forma de se expressar tem que ser, eu te entendo. Jesus deu o exemplo. Se o Senhor quiser, você pode me curar. E Ele, eu quero. E às vezes a gente precisa aprender a isso, a ter o relacionamento, a saber aceitar o próximo, a relacionar-se de forma igualitária. Mas você é conhecedor da palavra. Você pode compartilhar aquilo que você recebeu de alguém. Alguém te proporcionou isso. Você pode proporcionar isso. Simples. Não é seu. É dele. É ele que faz do jeito dele, da forma dele, como ele quer. Só que às vezes a gente tem dúvida. Eu quero dizer para você o seguinte:
Está escrito no Apocalipse, Deus já escreveu uma história a seu respeito. Tem uma história que está escrita. Essa história ninguém muda. Nem o diabo, ninguém tem o poder de mudar essa história. Foi o Senhor que escreveu. A única coisa que Ele espera é que você entre no percurso e cumpra. E a história vai ser descrita conforme está lá. E você vai viver aquilo tudo que você espera. Só que às vezes nós criamos um ângulo um pouco diferente. E às vezes não alcançamos isso. Eu quero compartilhar, não vai dar nem para falar dos outros. Quero compartilhar um testemunho pessoal, né? Eu não gosto de falar nome, então eu vou fazer um resumo. De uma pessoa que ela vivia pedindo oração. Eu precisava que você orasse para que a pessoa lá de casa se convertesse, ou que ela viesse, participasse com nós. Eu falei, vamos orar, irmão, em nome de Jesus, vamos orar. Vai acontecer, em nome de Jesus vai acontecer, irmão, vai acontecer. Se você sentar comigo, você vai ouvir isso daqui, irmão. Vai dar certo. Continue, vamos andando para frente que vai dar certo, não para. Vamos andando, eu vou com você, a gente vai trilhando, você vai ver que vai acontecer. Não é no teu tempo, mas ande, cumpra e você vai ver um milagre acontecer. Eu acho que as pessoas olham para mim e falam o seguinte: acho que ele está falando aí um monte de abobrinha, não acontece nada, faz um tempo que eu estou aqui. E um dia eu sou observador, começou a acontecer dessa pessoa da casa participar, se envolver mais. E eu falei, Deus, como o Senhor é tremendo. Obrigado, estou entendendo. Eu fui compartilhar com essa pessoa, eu falei, ei, está acontecendo. Ela, nossa, não é que está acontecendo? Eu falei, sabe por quê? Ela falou, não sei. Eu falei, eu sei. Você lembra que você se dedicou a cuidar daquela pessoa? E você começou a tomar as dores dela? De você começar a ministrar a vida dela, de ajudar ela? Ela, rapaz, não é que eu nem lembrava disso? Eu falei, você começou a se cuidar com aqueles pequenininhos que era de Jesus. Automaticamente Jesus começa a cuidar, se preocupar com aquilo que é seu. E as coisas começam a acontecer. Às vezes nós precisamos discernir as coisas espirituais, irmãos. Às vezes a gente está querendo demais. Eu pergunto para você, o que é que você tem feito para Deus? O que é que você tem feito para Ele? Desculpa a pergunta, vou voltar aqui. O que é mais importante para Deus? Repita comigo: salvar vidas. Ponto, não tem mais nada além disso. Não interessa quem é. Jesus quer que as vidas sejam salvas. Esse é o projeto do Pai. Ponto. Ponto. Para Deus é isso. Não tem mais, não tem. Se você quiser, tá bom, busque o reino de Deus, a sua justiça, e o que você precisar vai ser acrescentado para você, irmão. Está ali. Então, essa pessoa viveu essa experiência. Só que isso é um desafio, sabe por quê? Porque é uma coisa diária. Toma tempo, toma dia. Requer de você compromisso. Requer de você que você tenha empenho, dedicação, força. Enquanto isso, eu vou dizer para você que a lepra, que é o pecado, tenta te consumir do outro lado. Te faz você parar, você não fazer isso, a você não prosseguir, a você não ter essa atitude, repuxa você, põe freio de mão. Aí você põe as coisas humanas como seres humanos. Nós somos seres humanos, querido, por favor, entenda a nossa natureza, é humana. E por ser humana, pecado desde Adão, nós somos pecados de natureza, mas não queremos viver no pecado, por isso aceitamos a Jesus, e cada dia nós vamos nos convertendo ao Senhor para sermos salvos. Esta é a realidade. Mas a gente põe interesses pessoais na frente, a gente põe algumas coisas que é do meu interesse. Aí o próprio Senhor, olha, aquele que colocar pai, mãe, esposa, filhos diante daquilo que eu tenho, isso aí não é bendito, não. Aí você fala, mas que coerência é essa, homem? Não, é troca de valores. Trocou valores.
Deus tem uma história, está escrita. Ele não tem como alterar aqui a história. A gente só precisa cumprir o processo. E quando nós queremos inverter o processo e ter interesses, a gente abdica daquilo que ele fez. Não nos foi dado este poder e essa autoridade. E aí você fala assim, então Deus vai me tentar com o mal? Não, Deus não te tenta com o mal. Deus só põe a gente no deserto. Vai no deserto ali, vê como a situação está. E quando a gente regressa do deserto, você é um furacão, é um leão, é um boi selvagem, tem força para atropelar 10 líderes de célula aqui. Por quê? Porque tá provado, tá firme. Então, eu quero compartilhar isso com você. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está o atraz e o seduz. Olha, você está entendendo isso, o que está escrito em Tiago 1, 13 e 15. Deus não te tenta com mal, porque Ele não é tentado com mal. Mas nós, sim, pelo contrário, nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos. Aí esta cobiça nos atrai e nos seduz. Faz ficar que nem tonto. Nem eu digo, quero ter expressão um pouco aqui, eu sei que tem criança, vou tomar um pouco de cuidado. O que faz um homem trair a sua esposa? Cobiça. Aí é seduzido, tonto. Tem em casa, é igual, não muda. Tem a mesma coisa em casa. Mas é mais esquisito, é briga, discute. É a tua cobiça. Você cobiçou. Você foi seduzido pela tua própria cobiça. Ou seja, você se apaixonou por isso. Sedução é você ficar apaixonado. É aquela chama que arde, pega fogo. Uau, estou seduzido. Não tem mulher mais linda do que a mulher do vizinho. Fica sempre assim, com os olhos brilhando. Para com isso. É o desejo do teu coração. O coração do homem é enganoso. Se arrependa diante de Deus. Se converta. Volte aos princípios da origem. Leia a palavra de Deus. Se renda. Às vezes eu estou falando para você de uma cobiça. O que é que você tem cobiçado? Um carro? Um celular? Uma casa? A casa do vizinho é linda, eu quero ela para mim em nome de Jesus, aleluia. Vai que vai acontecer que esse vizinho morra e Deus dá essa herança para mim. Ou Deus me faz eu ganhar na loteria. Mas você joga na loteria? Não, mas eu estou imaginando. Cobiça. Cobiçando, pelo amor de Deus. Deus tem coisas maiores para nós. Não é isso que vai mudar. E a gente precisa romper com isso. E o desafio nosso hoje em dia é isso. Como romper isso? Como transpassar esse processo? O que eu preciso fazer? Você tem que pedir para o apóstolo deixar eu pregar outro dia. Porque eu não tenho mais tempo. E a gente precisa entender que, na verdade, que nós, quando pecamos, ficamos escravos do pecado. Como está escrito em João 8, 34, 36. E quando nós somos escravos do pecado, eu quero dizer para você, escravo, ele anda acorrentado. Ele tem um dono. Ele tem uma marca. Esta marca diz que ele pertence a fulano de tal. A corrente significa que ele está escravizado. E como é que nós vamos viver de uma maneira como essa? Às vezes nós estamos tão escravos das coisas deste mundo. Jesus diz, o mundo não pode entender as coisas que são do reino dele, porque não discerne essas coisas,
conforme o mundo discerne, mas sim discerne espiritualmente. Olha, Davi era um homem de Deus, amém? Amém, aleluia. Ele só cobiçou, foi seduzido, adulterou, mandou matar o soldado dele, um dos principais. Aí eu já começo a falar, ixi, acho que não era tão homem de Deus assim não. Deus não está olhando o pecado dele, irmão. As consequências vieram. Tudo que ele cometeu veio varrendo ele. Mas ele era um homem de Deus? Sim. Salmo 51 diz ele assim: Senhor, não retire de mim teu espírito. Eu não preciso, eu não posso viver sem isso. Eu sei que eu pequei aqui atrás. Eu falei muito com isso. Mas não afaste de mim a tua presença, porque eu quero viver ali. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, por conta do pecado, Davi parou, né? Não fez mais nada. Irmão, o que esse homem sofreu por causa dos seus erros, qualquer um aqui ficaria caladinho do que está passando perto dele. O filho tomou a irmã, estuprou. O irmão ficou sabendo que o outro irmão ficou sabendo que Aminon fez isso. Vagabundo, pegou a espada e matou ele. Já que você provocou isso daqui, vou te matar também. Matou. Davi fica melancólico, chorando. Absalão fala o seguinte: já que ele está assim, pega todas as concubinas, todas as mulheres do rei, e tomava e mostrava para o povo: olha, são minhas agora, eu que me relaciono da parte sexual com todas elas, mostrando para o povo. E esse homem lá, tadinho, consequência do pecado, vem varrendo o moço. Ele parou por conta disso? E o filho que ele teve com Batseba, o primeiro morreu. Ele teve que ficar foragido. O filho tentou tomar o reino. Depois que o filho tomou todo o reino, começou a governar, Joabe, um dos seus generais, diz o seguinte: estou com raiva desse menino aí. Não vão fazer com o meu rei o que está fazendo não. Joabe persegue esse filho do rei. Ele se enrosca lá numa árvore e Joabe vem e mata ele. Perdeu tudo, gente. E ainda Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Percebe o que o pecado faz com a gente, irmão? É só uma oportunidade. É uma oportunidade. Quando a gente se distancia da realidade, o pecado entra como uma lepra. Quando você percebe, já foi. Então eu quero pedir para que a igreja fique de pé. Eu não tenho mais como dar continuidade. Mas uma coisa é certa. Em Gênesis 1, 27 e 28, Deus disse assim: e assim Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, Deus o criou. Homem e mulher. Homem e mulher. Deus criou a sua imagem e sua semelhança. E os abençoou e disse-lhes: sejam fecundos, multipliquem, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Isto foi o que Deus designou para cada um de vocês aqui essa noite. E Jesus ainda dá um projeto de que a gente possa viver conforme os projetos de Deus. Em Lucas 22, 27 diz: pois qual é o maior? Aquele que está na mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está na mesa? Pois no meio de vocês eu sou a quem serve. Irmão, você pode ser grande no reino de Deus, sabe como? Faça a obra. Faça, simples.
como? Mas eu não tenho. Eu falei assim, pelo amor de Deus. Os discípulos só ficaram olhando ali Jesus fazendo. Aí os 72 ficaram olhando os apóstolos fazerem. Daqui a pouco eles falaram assim, vão aí de 2 em 2, entra nas casas, expulsa os demônios. A Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito Santo. Eu fiquei imaginando nessa hora que Jesus ficou, aleluia, segura eu aqui. Sei, mas que havia uma alegria, um gozo, porque Jesus viu os discípulos irem expulsar os demônios e eles voltarem com um relatório como este. Alegrou demais o coração daquele homem. Como alegrou o coração daquele homem, que diz que ele se alegrou no Espírito Santo. Houve uma alegria, houve um gozo, houve uma realização. Eu quero dizer para você que você pode fazer o mesmo hoje. Não há diferença daqueles moços para vocês e para nós hoje. Você pode trazer essa alegria ao coração de Jesus, amém? Eu ia fazer todo um trabalho aqui, eu já estourei o tempo. Nós vamos só orar e terminar o culto, amém? Vamos orar. Eu gostaria que você levantasse sua mão e tomasse para você essa palavra, amém, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Deus, nós sabemos que o Senhor tem um bom projeto para as nossas vidas, e como filhos e filhas obedientes ao Senhor, nós nos colocaremos para cumprir cada um dos teus propósitos. Olhe para nós. Nós nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, mas vem com o teu Espírito Santo e toma-nos no teu poder e na tua unção, renovando em nós coragem, renovando em nós a força, o domínio, como o Senhor Deus proclamou no início. Nós temos o governo desta terra e ele foi nos dado porque todo poder e autoridade foi entregue à mão de Jesus, e Jesus nos comissionou nesse momento. Nós somos chamados como igreja do Senhor, como filhos e filhas poderosos, tomados no poder e na autoridade do Espírito Santo, para proclamar que é chegado o reino de Deus, e como é anunciado, com as curas, com os milagres, os prodígios, a unção, a autoridade. Por isso nós pedimos, Espírito de Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do teu mover, ao amanhecer, ao anoitecer, ao trabalho, na escola, na faculdade, aonde quer, nas nossas casas. Nós dependemos do teu agir, da tua unção, do teu poder, para nós avançarmos no processo. Então usa as nossas vidas, usa-nos. Nós nos colocamos dizendo, escolha eu, me capacite, fortaleça, mude o meu caráter, fortaleça os meus ombros, capacite a minha mão, me dê sabedoria, para que eu possa avançar com a certeza, com fé, com ousadia, autoridade, para subjugar o reino das trevas, trazer esperança àquele que precisa de salvação. Capacita-nos diante da tua presença, é o que nós pedimos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Para me ensinar o caminho que devo seguir, podes me usar como tu bem queres, abre o meu coração. Você saia daqui impactado, irmão. Eu quero ser uma ponta de uma adrenalina em você. Eu quero dar um testemunho muito rápido. Eu e minha esposa, nós temos pago pasto para ser pastores mesmo. E eu agradeço que a bichinha tem andado junto.
sido fiel, tem aberto mão de muitas coisas. Você que é mulher sabe disso, tem um monte de coisa. O homem às vezes é mais bruto, eu sou meio brutão. Para mim, tá bom, tá bom. Mulher não, mulher gosta que ela tá bom, eu quero o melhor. É verdade ou não é verdade, mulher? O homem é meio bruto, o homem tá bom, filha. E a bichinha tem aberto mão, mas nós temos visitado muitas pessoas. E a gente tem visto o poder de Deus sendo operado nas vidas. E eu vejo, meu Deus, quantas pessoas estão precisando de uma oportunidade como esta. Eu não alcanço as pessoas que você conhece. Não alcanço. Não tenho como chegar lá. Ainda que você me convide, eu faço questão de ir. Faço questão de ir. Sabe por quê? Porque eu quero ver aquela vida salva. Às vezes eu chego na casa, eu ouço a pessoa falar, eu falo, eu preciso falar de salvação para ela. Deixa ela terminar de falar que eu vou falar de salvação. Eu já vou pensando na minha cabeça, Deus amarra o diabo. Se tiver demônio aqui, manifesta, eu quero expulsar ele para a pessoa ver também. Para ela entender que, olha, nossa, a pessoa ficou endemoniada. O que é isso que aconteceu? Eu falo assim, é demônio. A pessoa, mas eu nunca vi isso. Mas é tua família? É. Mas então é da tua família. Você já viu isso? Não. Se converta, rapaz. Está aqui, ó. O princípio é este. Isso é o impacto. É o impacto que gera. E nós temos vivido um momento muito gostoso fazendo isso. Um momento que faz com que a gente cada vez mais tenha desejo de fazer. E isso vem de mim e delas. Você acha que eu não sou ser humano que nem você? Gostaria de estar numa praia? Imagine estar lá em meio de Natal, na praia, num calorzão daquele, na beira da praia, com água de coco na mão, dando risada, né? Coisa linda. Um dia, quem sabe. Mas eu estou focado em fazer a obra de Deus. Eu preciso ver vidas sendo salvas. Porque quando eu chegar diante dos céus, eu quero que o Senhor olhe e fale assim: ah, você é o servo. Pode entrar, filho. Entra aí com a tua casa. É bênção. Você é bênção. Eu acho que lá vai ter praia para chuchu também, né? E aí eu também quero aproveitar, mas eu também quero viver aqui. Mas melhor coisa é ganhar vida, porque isso é sabedoria e é dom de Deus que Ele dá para nós. Amém? Estenda a sua mão e nós vamos para a nossa casa. Deus, eu quero te agradecer por cada vida que está aqui. Que haja um mover dos céus, meu Deus, na casa deles, na sua família, aonde eles estiverem. O poder do Espírito Santo possa enchê-los da verdade e do conhecimento, e eles possam viver o sobrenatural, meu Deus. Que o teu amor possa inundar as nossas vidas, e que a graça que Jesus nos deu possa trazer a calma, o controle emocional, a força, a esperança de que tudo está nas tuas mãos e que nós estaremos seguros, e que o Espírito Santo venha consolar todas estas coisas, para que nós possamos viver os milagres dos quais o Senhor preparou para nós. É o que nós pedimos e abençoamos a tua igreja no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, uma excelente final de semana e um feriado. Deus abençoe. Aleluia. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar.